Como está o seu relacionamento com Jesus, o Cristo? Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e havia uma dissensão, uma confusão. Pessoas vinham àquelas igrejas e começavam a querer ensinar que era necessário obedecer à lei de Moisés, fazer a circuncisão, porque senão não teriam salvação. Até parece os nossos dias, porque nós falamos, nós pregamos, nós professamos que somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas aí as pessoas querem colocar a salvação como algo que também vai depender das suas obras. Não é desse jeito. Nós somos salvos pela graça de Deus. As obras, boas obras, é porque eu me sinto feliz em obedecer ao Senhor. Eu me sinto feliz, eu sou contagiado pelo amor de Deus. Tem um texto bíblico que nós cansamos de repetir, né? Que diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Jesus está vivendo de verdade em você? Ou será que você está deixando que Jesus Cristo viva plenamente na sua vida? Vamos ler o texto de Gálatas capítulo 2, do versículo 19 ao 21, para que a gente possa entender o contexto dessa declaração do apóstolo Paulo, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Contextualizando, havia uma discussão: temos que cumprir a lei para sermos salvos? Temos que fazer a circuncisão para sermos salvos? Precisamos guardar algum dia da semana para sermos salvos? E o apóstolo Paulo resume de uma forma magistral aquela igreja: eu morri para a lei, porque o Cristo pendurado na cruz no Calvário fez com que o véu do templo se rasgasse de cima a baixo, de maneira simbólica e também real, declarando: não há mais barreiras para você ir até Deus, não existem mais barreiras para você falar com Deus. Não existe mais a ideia do sacerdote, do intermediário. Nós podemos falar diretamente com o Senhor, nós podemos ouvir de Deus, nós podemos sentir Deus, nós caminhamos com Deus todos os dias. É uma escolha, é uma opção. Você faz as suas escolhas. E quando nós fazemos a escolha de caminhar com Deus, estamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e do seu cuidado. Por isso, quando o apóstolo Paulo afirma: estou crucificado com Cristo, ele está dizendo o seguinte: o sacrifício de Jesus lá na cruz é para que nós entendêssemos que eu não preciso mais fazer sacrifício. Então, se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de honestidade, se você caminha numa vida ética, isso não é sacrifício, isso é decisão de viver como filhos e filhas de Deus, nesse mundo corrupto, nesse mundo mau, nesse mundo perdido. Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu preciso viver de maneira honesta, digna, mostrando que o Jesus que foi pendurado lá no madeiro, ele ressuscitou e continua ao meu lado, me ensinando tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, a salvação não são pelas suas atitudes, não são pelos seus atos, não é pelo seu mérito, porque se assim o fosse, Jesus Cristo teria morrido em vão naquela cruz. A sua salvação é pelo mérito do amor grandioso de Deus, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então não vamos anular a graça de Deus, não. Vamos ser filhos e filhas obedientes do Senhor. Vamos entender que em Jesus eu vivo nele, eu vivo para Ele, eu caminho com Ele e Ele está cuidando de mim. É essa a visão que precisamos ter como igreja.
Então, quando eu falo igreja, eu falo de povo de Deus, eu falo de filhos de Deus. Afinal de contas, a carta aos Gálatas foi escrita às igrejas. Então, quando eu penso em tudo isso, não vamos permitir também que no seio da comunidade cristã que você faça parte, venham pessoas pregando um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo pregou. Não vamos permitir que haja dissensão. Não vamos criar peso, porque Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Vamos caminhar com Cristo como pessoas que são livres e que estão debaixo da graça do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, lembrando, não anule a graça de Deus na sua vida.